custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bem-vindo de volta. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Um bom 2022 para todos nós. É isso aí, bom 2022, Fausto. E ontem a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, divulgou um relatório mostrando que o mercado de trabalho global vai levar mais tempo para se recuperar do que aquilo que se imaginava, segundo as previsões anteriores. A agência estima o equivalente a cerca de 52 milhões de empregos a menos em 2022 em relação aos níveis anteriores à pandemia de Covid-19, o que equivale a cerca do dobro da estimativa anterior da própria OIT, que foi divulgada em junho de 2021. Como é que você vê esses dados e também a situação do Brasil nesse contexto de desemprego global, sendo que a média de desemprego aqui é maior do que a média global? Fausto? Bem, Glauco, os dados que a OIT trouxe em relação aos desempregos do mundo, de certo modo, tem a ver muito com a continuidade da pandemia, né? A própria pandemia que a gente fala o tempo todo na tal pós-pandemia ou depois da pandemia, mas na prática a pandemia ela não se extingue, né? Então agora nós estamos aí com a questão da Ômicron, nós estamos com vários países aí já retornando ao distanciamento social, ao fechamento de diversas atividades, e tudo isso, de certo modo, inibe qualquer tipo de novo crescimento ou alteração, de fato, a uma volta de alguma relativa normalidade. De certo modo, isso faz com que o conjunto importante de empregos que foram perdidos na pandemia não se recuperem, não se reapareçam. Alguns setores foram fortemente atingidos, como é o caso do setor de hotelaria, o setor de comércio. Enfim, a gente tem aí espalhados pelo mundo uma série de problemas que a pandemia trouxe que, de alguma forma, não conseguem se resolver enquanto a pandemia não for controlada, enfim, enquanto ela não se extinguir. E ela está bastante longe disso e a gente está vendo a cada dia, novamente, os números crescendo pelo mundo. Por outro lado, Glauco, também é importante lembrar que a pandemia ela acelerou muitos processos. Muita coisa que tinha a tecnologia ainda incipiente, que ela estava sendo implementada, com a pandemia se acelerou, com a pandemia essa tecnologia adentrou, empregos que seriam perdidos em mais de uma década, ao longo de uma década, foram perdidos aí ao longo de 2 anos. Um exemplo é o que a gente já está assistindo, por exemplo, na área de educação, a entrada da educação virtual, a educação à distância, ocupando partes importantes aí da educação presencial. A gente vê isso no setor de comércio, com a automação comercial, né, a automação dos caixas, etc., sem falar setores tradicionais em que a tecnologia entra com muita força, como, por exemplo, o setor bancário, em que várias operações hoje já estão sendo feitas pela internet. Vamos lembrar também que o setor comercial foi um setor bastante impactado pela pandemia, e aí o e-commerce vem ocupando segmentos bastante importantes dessa área comercial. Então, de alguma forma, quando a gente vai olhando para o mundo, a gente vai vendo que o mundo vai saindo da pandemia. Primeiro, está difícil sair dessa pandemia, mas ao sair dessa pandemia, ele vai saindo com muito menos empregos do que ele tinha no período anterior, por uma série de motivos. Agora, quando a gente vem aqui para o Brasil, a nossa dificuldade ainda é maior. Vamos lembrar que nós estamos num país em que o presidente da República, o governo federal, pouco assumiu a sua tarefa em relação ao combate à pandemia. Em a todo momento, essa ação contra a pandemia, ela é uma ação bastante complicada, ela é cheia de idas e vindas, ela é bastante contraditória, e isso vai juntando a questão os dilemas da própria pandemia que a gente vê pelo mundo, mas também as nossas especificidades aqui no Brasil, uma vez que em cenários de incerteza é muito difícil você ter investimento, em cenários de incerteza é muito difícil você minimamente pensar o para frente, e aí o emprego não volta. Nós estamos assistindo já há algum tempo um patamar de taxa de desemprego bastante alta, ela veio no pré-pandemia, se ampliou ao longo da pandemia e regride muito lentamente aí, a partir da reabertura aí dos setores, principalmente no final do ano passado, começo desse ano. Ou seja, a gente ainda está caminhando muito lentamente
numa lógica de crescimento econômico que muito provavelmente não vai passar aí do 0,5% ao longo desse ano, está muito longe das necessidades de um país que tem alguma coisa perto de 13 milhões de desempregados, fora muitos trabalhadores que largaram o mercado de trabalho, estão fora, alguma coisa perto de 5 milhões estão fora do mercado de trabalho. Tudo isso coloca para nós dilemas muito maiores, né? E vale lembrar, né, Glauco, a gente veio também com uma inflação mais alta, fechamos o ano com uma inflação de mais de 10%, o que na prática significou retirada da renda, redução da renda real dos trabalhadores, também é um elemento fundamental para você impulsionar uma economia. O trabalhador está comprando menos, tem cada vez menos condição de alterar, de melhorar a sua condição de vida. Isso impacta todos os setores, porque se o trabalhador compra menos, o comércio vende menos, a fábrica produz menos, e esse ciclo virtuoso não é quebrado, muito pelo contrário, ele é reafirmado por uma política neoliberal, por uma política ultraliberal, que acredita que é simplesmente deixando o mercado ao seu sabor do vento que a gente vai melhorar a nossa vida. E a gente está vendo que isso não é uma verdade, a gente está bem longe disso. E dentro desse cenário, Fausto, inclusive a OIT calcula que em 2023 o Brasil ainda vai ter 13,6 milhões de desempregados, o que é um número muito elevado. Diante disso, é necessário pensar, né? Você falou de não deixar ao sabor do vento, né? Ao sabor do mercado, simplesmente essa questão. É necessário pensar políticas públicas de criação de empregos, mas também políticas voltadas para esse segmento que, infelizmente, não vai recuperar num curto prazo, talvez nem 1, nem 2, nem 3 anos, o emprego que tinha, Fausto? O centro dessa nossa discussão nesse momento precisa ser a renda. Nós precisamos garantir renda para o conjunto da população. A população precisa melhorar a sua capacidade de consumo, melhorar a sua segurança mínima, essa segurança alimentar. Vamos lembrar, o Brasil é um país rico, um Brasil um dos maiores produtores de alimento, mas a fome voltou ao nosso país, ou seja, os mecanismos de criação aí minimamente de segurança alimentar precisam ser acionados, precisam ser ampliados. A gente precisa garantir que parte da renda que é gerada dessa riqueza, que fica concentrada na mão de muito poucos no nosso país, sejam redistribuídos. Esse debate hoje, do ponto de vista de como vamos sair da pandemia, como vamos criar empregos, como vamos criar melhores condições, passa necessariamente por a gente construir mecanismo de distribuição de renda. Vamos lembrar, né, Glauco, talvez o emprego não volte como a gente conhece, mas a gente tem espaços para discutir o trabalho, discutir a forma como o trabalho adentra a vida das pessoas, a partir de outras, inclusive, relações não necessariamente capitalistas. Nós temos uma economia solidária, nós temos a possibilidade das cooperativas, nós temos uma série de possibilidades que precisam ser trabalhadas, que precisam se transformar em políticas públicas de ação, de apoio a empreendimentos. Nós precisamos minimamente pensar que é possível e é necessário a gente olhar para a questão do trabalho de uma outra forma. É fundamental olhar para a renda, é fundamental para olhar para uma redução de jornada de trabalho, é fundamental ter o emprego, ter o trabalho como centro do desenvolvimento econômico e social de um país, algo que nós estamos bem longe de ser colocado. Então, quando a gente pensa para frente, a gente pensa o que poderá vir após um governo Bolsonaro, porque a gente não acredita que um governo como esse queira minimamente fazer essa discussão, a gente sabe que a gente precisa trazer outros elementos, sair da caixinha, né? Alterar a nossa curva de compreensão de como a geração de emprego, a geração de trabalho está vinculada diretamente à nossa distribuição de renda. É a partir dos de baixo, a partir de minimamente a gente colocar parte da riqueza que é gerada nesse país na mão daqueles que pouco têm, que a gente vai começar a impulsionar minimamente a nossa economia, e aí a gente quebra o círculo vicioso e adentra um círculo virtuoso em que o consumo, em que a mínima condição de vida que as pessoas vão construindo para a sua vida, vão impulsionando uma nova economia, uma saída dessa crise que, vamos lembrar, ela tem a ver com a pandemia nesse momento, mas ela é muito anterior. Desde 2016, o Brasil vem crescendo a patamares muito pequenos e vem ampliando a sua desigualdade, diminuindo a renda do trabalhador e colocando aí o Brasil num cenário bastante complicado do ponto de vista do crescimento econômico e mais complicado ainda do ponto de vista da renda, do ponto de vista das condições reais de vida dos mais pobres.
Inclusive, Fausto, nesse sentido, a própria OIT faz recomendações de políticas em 4 pilares: crescimento e desenvolvimento econômico inclusivo, proteção de trabalhadores, proteção social universal e diálogo social. Que mais ou menos contempla isso, né, Fausto? É necessário ter a ciência de que talvez o mercado de trabalho não vá voltar a ser como era, mas diante dessa nova realidade formular uma agenda, né, que inclusive dentro dessa agenda pode estar, por exemplo, a própria revogação de parte da reforma trabalhista que nós tivemos em 2017, que foi tão maléfica para os trabalhadores e para a própria economia de uma forma geral. E não gerou emprego, né, Glauco, como foi anunciado, né? Quando o Temer coloca ali a sua proposta de reforma trabalhista, o que se falava era que ia gerar milhões de empregos. E o que a gente viu é que a reforma trabalhista não só não gerou milhões de empregos, como ampliou a precarização, retirou direitos e enfraqueceu o movimento sindical, enfraqueceu a representação dos trabalhadores, enfraqueceu a possibilidade do diálogo social. Eu acho que as questões que estão colocadas no relatório da OIT, de certo modo, indicam para a gente um caminho a ser seguido, mas, de alguma forma, ele precisa passar por um grande debate na nossa sociedade sobre o que é o trabalho, como a gente se apropria da renda, como essa renda é gerada e como essa renda é distribuída. Esse é algo fundamental para a gente. Um dos grandes aprendizados da pandemia tem a ver com o auxílio emergencial. Vamos lembrar que o auxílio emergencial foi uma batalha aí do movimento sindical, dos movimentos sociais, e que, de alguma forma, mostrou para a gente um caminho fundamental de como, quando você coloca recursos na mão dos mais pobres, você minimamente dá condições de consumo, dá alguma garantia ali de sustentação, você vai dinamizando as economias, principalmente a economia dos mais pobres, a economia da periferia, a economia do fundão do nosso país. É preciso fazer o debate da distribuição de renda no Brasil. E essa distribuição de renda passa, sim, necessariamente por políticas sociais, passa por educação, passa por saúde, por assistência social, mas passa também por uma reforma solidária mais justa, uma reforma tributária mais justa, uma reforma que, de alguma forma, a gente retire recursos, né, daqueles que ganham muito no nosso país, inclusive ao longo da pandemia, enriqueceram na pandemia, e seja distribuído para aqueles que menos têm. Colocando recursos na base da pirâmide, Glauco, a gente vai dinamizando essas economias populares, essa economia dos mais pobres, e ela tem capacidade, ela tem força de mudar o nosso país. Nós temos que lembrar que o Brasil já foi um país, há bem pouco tempo atrás, em que os mais pobres tinham condição de comprar, tinham condição de adquirir um carro zero, tinha condições de ter algo que a gente viu tudo sendo desmontado nos últimos 5 anos. E a gente precisa minimamente repensar tudo isso e recolocar o Brasil no trilho de um desenvolvimento social que acopla, né, a economia ao bem-estar da sua população. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.